Fala aí, galera, beleza, tudo bem? Aqui é o Nicodemos. Desculpa aí a claridade, tá um dia lindíssimo ali fora, mas enfim, muito bem-vindo ao canal, bem-vindo ao canal, a você aí que acompanha aqui o conteúdo. Hoje eu queria falar de um negócio que eu tava pensando, né, que os vídeos é basicamente isso, né, o pensador, Nicodemos o pensador, que é sobre os vencedores não desistem, né, que é o título do vídeo, é a thumb também. E por que que eu tava pensando isso, né? Eh, bom, fica até o final do vídeo, considero falar alguma coisa aqui que você não vê em outro canal, porque aqui o conhecimento é único, né, cara. Mas vamos lá sem enrolação que acredito que esse vídeo aqui não vai se prolongar muito, porque é algo objetivo, quero ser objetivo nesse vídeo. Bom, eu tava pensando isso, porque eu tava, tipo, na academia lá, pô, pegando um peso, e começou a tocar umas músicas lá no aleatório no Spotify, e tocou lá uma música que é o Tom Platz, né, que é um bodybuilder aí, que competia lá o Mister Olímpia contra o Ronnie Coleman, acho que ele perdeu um Olímpia, conseguiu ganhar, não sei se tô confundindo o Tom Platz com o Jay Cutler, acho que eu tô confundindo, mas enfim. E cara, do nada, tipo assim, eu tô aqui treinando, pá, na pausa e tomando água, aí tipo, tocou isso no meu ouvido, eu falei: "Mano", aí falou tipo: "The winners don't quit, the winners don't quit", eu falei: "Caralho, os vencedores não desistem, né". E eu tava passando por uma fase no papiro agora, rapaziada, mano, que porra, tava indo pro barro, tá ligado. E essa frase foi algo que, tipo assim, porra, me puxou, sabe, tipo, igual o cara colocar a mão assim no pocinho e falar: "Mano, volta aqui, cara, volta aqui", tá ligado? E eu pensei isso, os vencedores não desistem. Eu falei: "Cara, isso é real, né?" Porque na prova da AFA eu tive um desempenho não tão bom, eu achei que eu iria bem melhor do que eu fui. Eu acertei, foram 28 questões, eu achei que eu conseguia desempenhar melhor do que eu desempenhei, porque, porra, a parte de física veio bem mais fácil do que os anos anteriores. E a parte de matemática eu ainda não peguei pra olhar muito bem, mas acho que dá pra desenrolar a média também, dá pra testar nas 36, 38 questões e bater a mediana, que era o que eu esperava. Só que aconteceu que, nessa trajetória final da prova, eu meio que dei um tiro no próprio pé. Eu comecei a me autossabotar, comecei a papirar, tipo, 2 horas por dia, 3 horas por dia, achando que isso era o suficiente. Eu sabia que não é suficiente, eu sabia que isso não é suficiente, mas eu, porra, tá na fase que você já tá tipo assim: "Mano, até aqui não aguentando mais porra nenhuma, não quer mais eu não quer mais continuar", sabe. E você começa a pensar nisso. Então, eu estava nessa trajetória, começando a cair cada vez mais, cair cada vez mais, cair cada vez mais, diminuir meu desempenho. E é algo que você percebe, mas você não consegue, tipo, meio que melhorar, sabe. Eu queria dizer algo aqui antes, que eu vi um comentário que o humilhante falou assim: "Cara, para de falar tipo, isso e palavrão", né. Eu falei: "Caralho, tá ba tá vendo, tá no meu vocabulário, então espero que isso não incomode vocês, eu vou me policiar quando eu estiver falando isso", mas, enfim, como eu não tenho um roteiro, eu falo, tipo, eu falo raciocinando, então meio que tipo e palavrão é como se fosse vírgula, mas, enfim, esse não é o intuito do vídeo. Então meio que você começa a ter esse downfall, você começa a ter essa caída, e você imagina como se fosse um gráfico. Imagina um gráfico financeiro aí. Você começa a enxergar que é sempre assim, imagina o Bitcoin, por exemplo. Ele começa a subir, cai, sobe, cai. E tipo, esse é o seu desempenho nos estudos. Querendo ou não, o ideal era você, tipo assim, manter uma linha linear. Uma função aqui de primeiro grau, né? Reto. Por quê? Você tem que desempenhar o mesmo todo dia. Só que tem dias e dias, tem fases e fases. Eu lembro que na época que eu era atleta, teve um campeonato que eu perdi. Eu admito, eu fiquei muito frustrado, cara. Muito frustrado. Eu cheguei no treino e eu faltei. Eu faltei, acho que foram 2 dias eu faltei no treino. E meu técnico, ele eu meti o louco, falei assim: "Não, eu tô doente, que não sei o quê, não vou conseguir treinar". E faltei 2 dias, depois de perder o campeonato. E aí o meu técnico, ele foi e falou assim: "Então é assim que você reage a uma frustração, a uma derrota. Você desiste? Você para de treinar quando você perde, sendo que tinha que ser o contrário, de você desempenhar mal e você falar: 'Caraca, eu preciso agora dobrar o esforço'. E você desiste?". E meio que você começa a pensar isso, e querendo ou não, você tem que imaginar um pouco sua trajetória. Eu não conheço muito bem todos vocês, né, então
Eu acredito que muitos de vocês passaram por muitas coisas também. Muitas situações que vocês não desistiram e conseguiram conquistar aquilo que vocês queriam. E nos estudos é a mesma coisa, só que é difícil, é chato. Porque chega um momento que você não tem mais obsessão, não tem mais aquela vontade extraordinária que você tem no início, porque você não tem mais aquela compensação imediata dos estudos, começa a ficar chato. A disciplina começa, tipo assim, a cobrar cada vez mais e mais. E você não pode desistir, porque os vencedores não desistem, eles não param. Então, pô, você tá aqui estudando, cara, todo dia, vai ter um momento que você vai cair, beleza, só que não para, tá aqui e fala: "Mano, nossa, hoje eu tô cansado, que não sei o quê, não quero estudar hoje". Cara, não para, aguenta, porque esse esforço que você põe, essa disciplina que você põe, é o que vai conquistar a sua aprovação. E isso foi o que eu fiz durante toda a minha trajetória no esporte, entendeu? E isso eu aplico na minha vida hoje. Quando eu estava no CPR também, eu estava lá cansado, tinha feito, tipo assim, o expediente inteiro, que é uma sugação do cacete, os cara pirou o expediente inteiro, e quando chega assim de noite, você, tipo, é o único horário que você tem pra descansar, 5 horas. Numa... Quando eu dormia bem, eu dormia 6 horas. Tipo assim, hoje eu dormi muito, 6 horas. Dormi bem, 5 horas. Normal era 4. Então você tinha, tipo assim, 4 a 5 horas pra poder descansar. E eu falava, pô, eu preciso estudar. Porque é aqui que vai, tipo, destoar quem realmente, tipo assim, é os melhores. Quem são os melhores colocados do pessoal que tá aqui só por ser. Passageiro da agonia. E você não pode desistir. E isso vai cada vez mais conquistando coisas na sua carreira, na sua trajetória. Entendeu? Lá, por exemplo, eu tava em último colocado. Eu falo isso nos meus vídeos aqui, na minha história do CPUR. Eu tava, pô, eu entrei no majorado. Majorado, tipo assim, a pessoa que consegue se classificar, só que ela só vai entrar se alguém desistir. Então, tipo assim, o último cara saiu, eu consegui entrar. E nesse momento que eu entrei como último colocado. Então tinham 175 alunos e eu era 175. Eu era o último. E eu estudei tanto, eu pulei de 175 para 60. Eu conseguiria chegar um pouco mais embaixo? Conseguiria. Mas o esforço que eu tive já mostrou um resultado, entendeu? E depois disso, eu consegui ficar como sexto colocado, desci para quinto colocado, mas depois eu voltei para sexto. E, enfim, foi na parte que eu comecei a usar para SpaceX. E meio que essa mentalidade é algo que, tipo, você tem que. Tipo, né? É algo que você tem que massificar. Vencedores não desistem. Eles não pedem pra sair. É difícil, é. Só que você tem que aguentar. É a mesma coisa no comandos. O pessoal que forma é o cara que não pede pra sair. É o cara que aguenta a trajetória inteira. Você acha que esse cara não tá, tipo, um corpo todo fudido? Ele não tá, tipo assim, cara, não aguento mais. Não aguento mais isso aqui. Não aguento mais isso aqui. Mas ele tá lá, aguentando. Porque em algum momento, cara, sua aprovação vai chegar. Você não pode se enganar e achar que está fazendo o seu máximo, porque você não tá. E você sabe, o seu corpo, ele fica aqui, batendo martelinho dizendo: "Isso não é suficiente, isso não é suficiente, isso não é suficiente". E se você tem essa autocobrança, você sabe que não é o suficiente. Só que mesmo assim, a outra voz, imagina como se fosse um anjinho e o diabinho, dizendo assim, ó: "Cara, você tem que estudar mais, pra sua aprovação". É o anjinho, né? E o diabinho: "Não, cara, tá bom. 3 horinhas, 2 horinhas. Você vai conseguir ser aprovado". Não vai. Não vai. Acredite, você não vai. A mesma coisa com a prova da AFA aqui, eu vi meu resultado, eu tenho nível pra fazer prova da AFA. Só que por eu ter estudado 2 horas, 3 horas revisando, como que eu vou competir com um cara que estudou 8 horas? É o que eu digo aqui nos vídeos, você não precisa se comparar sempre, você não precisa, tipo, ficar: "Ah, esse cara aqui estuda mais que eu, menos que eu". Mas tem que entender que a média tá aqui. Você tá abaixo da média, o que que você espera? Você pode estar, tipo, aqui, no meio e no fim da média. Só que você tem que entender que você não pode desistir. Tem que continuar estudando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Porque é o processo, faz parte do processo. Você tem que aguentar esse fardo de ficar estudando. Porque muita coisa depende disso. Muita coisa depende disso. Então, quando eu tava lá sentado assim no chão da academia, eu pensei e falei: caramba, realmente, quem eu tô me tornando? Porque você que é papirante, você começou a estudar aqui pra concurso, você sabe o quanto você muda. O quanto você muda psicologicamente falando, como que você muda mentalmente falando. Você se torna uma pessoa mais madura, você começa a dar valor a coisas que você não dava antes. Porque, por exemplo, antigamente, eu era uma pessoa antissocial assim, e beleza.
Só que eu fiquei tanto tempo aqui no meu quarto sem falar com ninguém que você começa a valorizar os ciclos sociais. Você começa a valorizar a socialização. Porque você fica tanto tempo sem falar com ninguém, cara. E, pô, você quer o quanto antes ser aprovado. Eu não sei qual é o seu motivo que você quer ser aprovado, mas acho que um deles é parar de estudar. Porque ficar em casa o dia inteiro só estudando, você que consegue ficar em casa só estudando, pô, não é tão fácil quanto parece ser. Não é tão fácil quanto parece ser, porque nós humanos fomos feitos para socializar. Somos seres que vivem em grupos. E você que se isola para estudar, você tipo não tem tanta gente para ficar conversando, você não tem uma namorada, você que abdicou de muita coisa para poder conquistar isso, você vai desistir agora? Falar assim: "Caramba, eu não sou capaz de passar nessa prova". Cara, com todo respeito aqui, foda-se, cara. Foda-se. Porque essa prova é o que representa seu futuro. Se você não acredita em você, quem vai acreditar? Tá me entendendo? Então não tem como você desistir. Não tem como você desistir e falar assim: "Ah, Nicodemus, tá foda, cara, não vou conseguir passar nessa prova". Irmão, foda-se. O seu concorrente não quer saber disso. O cara que vai pegar sua vaga não quer saber disso. Quem torce contra você tá feliz que você não vai conseguir passar. Porque, querendo ou não, cara, muita gente não quer que você vença. Porque você vencendo, você vai ser melhor que ela. Você começa a provar cada vez mais o seu potencial. E muita gente não quer que isso aconteça. Então, cara, você tem que continuar puxando essa cordinha lá até o talo. Nem que sua mão esteja pingando sangue. Nem que sua mão esteja pingando sangue. Porque se você não subir, você morre. E aí, se você hoje desiste de ser aprovado na prova que você está tentando, e você tem limite pra passar nela, de idade, você vai ser o quê? Um cara que vai fazer uma faculdade, vai ter que pagar a faculdade, terminar a faculdade, entrar no mercado de trabalho, ser mais um empregado, e vai ficar trabalhando suas 8 horas diárias, gastando 3 horas de transporte pra esperar a aposentadoria? Fala pra mim, é isso que você quer? Eu sei que não, cara. Eu sei que você tem sua motivação, mas tem o seu motivo. Tem o seu motivo. Motivação, pegando aqui o fixo, né? Ação. Que te motiva a agir. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. De pegar assim a faculdade, sair de serviço e ir pra faculdade. E sair de serviço 7 horas da noite, pegar o busão daquele jeito que você não consegue nem encostar em algum lugar pra ficar tipo, caramba, cara, não, não dá. Tá lotado, você não consegue ter um espaço, chega na faculdade cansado, morto, e você acordou 4 da manhã, 5 da manhã, e você vai sair da faculdade só 11h30 da noite. Então, cara, isso aqui eu ficar pensando, caralho, velho, é isso que eu quero pra minha vida? Não, então eu não posso desistir. Tenho que continuar tentando. E isso é o que eu penso todo dia quando eu falo assim, cara, hoje não vai dar pra estudar. Hoje não vai dar pra estudar. E aí, dou meu máximo, cara. Meu máximo hoje é 10%, 20%, 30%. Independente, não posso parar. Não posso parar. Só que você tem que entender também que é o seguinte, essa essa motivação que você tem não pode ser uma autossabotagem, porque você pensa: "Pô, tô aqui vibrando, pô, não tô querendo mais estudar, mas tô dando aqui 10% todo dia". Irmão, se seu 10% é 1 hora, 40 minutos por dia, você não vai ser aprovado igual. Você tem que entender que existem dias que você não vai estar bem, vai ter semanas que você não vai estar bem, mas são ciclos, você não pode viver ciclo até o fim da sua trajetória, porque senão você vai ir para o barro, pô. Você não vai vencer nada. Você vai se enganar falando: "Pô, sou um cara motivado, disciplinado", porra nenhuma. Tá se enganando. Tudo bem, tem semanas, dias, meses que você vai estar mal. E não tem problema, cara, não tem problema. Você tem que enxergar quando você tá no fundo do poço e começar a escalar pra sair dele. Porque aí, se você não se enxergar, se você não observar que você tá realmente dando o suficiente pra ser aprovado na sua prova, no seu concurso, você não vai ser aprovado, entendeu? E essa prova da AFA aqui foi o que me ensinou. Foi o que eu vi e falei: "Caralho, era pra eu estar no nível pra ser conseguido pelo menos classificado nessa prova". Tudo bem, eu não precisava, tipo, pegar a vaga, mas ser classificado sim, eu deveria. Eu tinha um dever, porque eu tô estudando já há 2 anos, esse aqui é o meu 2º ano estudando, tipo, tem 1 ano e 4, 5 meses mais ou menos, mas eu acho que eu deveria ter conseguido uma aprovaçãozinha aqui na AFA. Só que eu fiz o quê? Me enganei durante esse tempo, estudando, tipo, 2, 3 horas, revisando, tipo, quase nada, e chega na prova, você toma esse tapa na cara e fala assim: "Eu sou um bosta, não vou conseguir ser aprovado em nada". Só que isso é resultado do seu esforço diário. 2 horas por dia você vai ser aprovado numa AFA. Não vai. Com 2 horas,
custo dizer que você é aprovado na EAR. Custo dizer, entendeu? Então, bom, pessoal, esse vídeo aqui não era pra ser um vídeo muito longo. Só queria poder dar um direcionamento pra vocês que, basicamente, os vídeos que eu trago aqui pra vocês é o que eu penso que me ajuda, tipo assim, a sair do fundo do poço, que me ajuda, tipo, a todo dia continuar remando, remando e remando, mesmo quando tá difícil. Porque essa trajetória que a gente tá tendo aqui nos estudos é complicada, eu sei. Tô passando por isso também, talvez você também esteja passando por isso. E a gente tá nessa aqui junto, rapaziada. Tá aqui junto. Fechou? Então, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo breve, não é um vídeo muito extenso, de 15 minutinhos aí. Quando tiver alguma coisa pertinente pra trazer aqui pra vocês, pode achar que eu vou trazer também. Fechou? Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like. Comenta aí. Eu leio todos os comentários, respondo todos os comentários. Até quem eu não deveria responder, eu respondo, porque não temos inimigos, né? E aquela coisa, eu troquei de microfone aqui, pessoal. Não sabia que o microfone desligava não, mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Comenta aí o que você achou do microfone novo que eu peguei, se o áudio tá melhor, tá pior do que o outro. Se você tem alguma sugestão de vídeo que eu posso trazer. Se você tem alguma sugestão aí, alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. E por último, pessoal, eu recomendo vocês dar uma pulada aí pelo canal, ver as playlists, porque talvez tenha algum vídeo antigo que eu trouxe aqui pra vocês que te ajude hoje. E talvez eu não faça um vídeo novo porque eu já fiz um vídeo antigo. E talvez futuramente eu faça um vídeo antigo pra corrigir o vídeo novo, mas... Não, calma. Fazer um vídeo novo pra corrigir o antigo. Então, é isso. Dê uma olhada aí, vê se não tem nenhum vídeo que possa ajudar vocês hoje. Com certeza talvez tenha aí algum vídeo perdido no meu antigo aí. E é isso. Valeu pela sua audiência. Deixa o like aí, compartilha, manda pro seu amiguinho aí que tá achando que vai pirar 2 horas por dia vai trazer a aprovação dele. Porque não vai. Fechou? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam, os vencedores são aqueles que não desistem. Fechou? Sua aprovação é questão de tempo. Tamo junto. Valeu, falou aí. É isso. Avante, camaradas. Avante.